Bem-vindos ao Eco Entrevista. Hoje temos o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, que nos vai falar da reestruturação da AICEP. A AICEP tem uma nova administração. Luís Castro Henriques deixou a agência com vários recordes, seja em termos de atração de investimento direto estrangeiro, com 47 novos projetos de investimento, que podem ser traduzidos num potencial de 2,4 mil milhões para a economia nacional, mas também em termos de exportações, que chegam já a pesar mais de 50% do PIB. Uma meta que estava estabelecida inicialmente para 2026. Agora há novos desafios e para falar sobre eles, vamos iniciar esta entrevista com Bernardo Ivo Cruz. Olá, viva, muito obrigado pela sua presença. Quais é que vão ser estas novas prioridades para a AICEP? Muito obrigado pelo convite. A AICEP tem 10 prioridades, que não são todas novas, muitas são na sequência do trabalho efetuado pela anterior administração, mas eu gostaria de focar-me naquilo que é novo. Vamos continuar, obviamente, a atrair investimento estrangeiro para Portugal, investimento estruturante, que gera emprego, que gera tecnologia nova, que gera riqueza, mas vamos trabalhar muito a relação da agência com outros parceiros. A agência tem que se relacionar com as PMEs, tem que se relacionar com as câmaras de comércio, tem que se relacionar com as confederações e as associações, tem que se relacionar muito e bastante mais com as regiões, com as CCRs, com as comunidades intermunicipais, com as agências de desenvolvimento regional, tem que ter um novo relacionamento também com o Ministério e portanto eu diria que esta nova fase da agência vai se caracterizar por abrir a agência a outros atores e integrar muito mais o papel da agência com outros atores, outras entidades que ajudem ao papel da AICEP, que é atrair o investimento estrangeiro estruturante para Portugal e apoiar a internacionalização das nossas empresas. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos daquilo que estamos a pensar. No caso, por exemplo, das PMEs, que é a maior parte do nosso tecido empresarial. Nós temos cerca de 35 mil PMEs exportadoras. Mas nem todas as PMEs exportadoras, ou nem todas as PMEs estão no mesmo estágio, na mesma maturidade de capacidade de exportação e de capacidade de internacionalização. E, portanto, a agência vai procurar prestar serviços que correspondam ao grau de maturidade das PMEs. Vamos voltar à lógica das fileiras. Porque as PMEs que se puderem trabalhar de forma concertada e complementar vão ter muito mais força, vão ter muito mais capacidade de enfrentar os desafios da internacionalização. E, portanto, nós queremos que a AICEP ajude a criar essas fileiras, ajude a criar esses mecanismos de cooperação e de coordenação. Mas isso não era um trabalho que já estava de alguma forma a ser feito pelo IAPMEI? Mas nós estamos a falar das PMEs exportadoras. O trabalho da AICEP é trabalhar com PMEs exportadoras. E, portanto, nós estamos focados nos desafios da internacionalização. Não se sobrepõe o trabalho a esse? É natural, é óbvio que o trabalho do IAPMEI, do Turismo e da AICEP são complementares. Aliás, também por isso, ou principalmente por isso, nós fizemos neste novo Conselho de Administração algo que estava previsto nos estatutos da AICEP, do IAPMEI e do Turismo, mas que ainda não tinha acontecido, que são as participações cruzadas dos Conselhos de Administração. Nós, neste momento, temos no Conselho de Administração da AICEP um administrador não executivo que vem do IAPMEI e um administrador não executivo que vem do Instituto de Turismo de Portugal. E temos administradores da AICEP no Conselho de Administração do Turismo e no Conselho de Administração para permitir um trabalho desenvolvido de forma mais integrada. O que nós precisamos é que todas estas organizações que trabalham, que concorrem, que contribuem para a internacionalização da economia portuguesa, trabalhem em conjunto. O perímetro, por exemplo, o perímetro do orçamento da internacionalização não é só, obviamente, o orçamento da AICEP. É o orçamento da AICEP, mas é também o orçamento que está adstrito ao apoio às empresas no Ministério da Economia, é o orçamento que está na criação de condições para a atração de investimento estrangeiro nos Ministérios do Ambiente e das Infraestruturas. Nesta nova fase de relacionamento mais próximo com as CCDRs, com as CIMs e com as Agências de Desenvolvimento Regional, é também o orçamento que está na coesão, é o orçamento que está na nova economia, na economia do saber, muito também o orçamento que está no Ministério da Ciência e Tecnologia, e portanto,
todos estes ministérios, todos estes organismos contribuem para a internacionalização da nossa economia, seja na criação de condições para a atração de investimento estrangeiro, seja na criação de condições para a exportação e o investimento português no estrangeiro. Portanto, todos estes instrumentos do Estado têm que trabalhar de forma coordenada, de forma ligada, e dentro destes instrumentos todos, aqueles que estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros e os que estão no Ministério da Economia, nomeadamente o IAPMEI, a AICEP e o Turismo, são os que lidam mais diretamente com as empresas. E, portanto, este esforço de coordenação que vai para além de conversas esporádicas, de programas conjuntos. Não, nós agora integramos os conselhos de administração. E, portanto, os conselhos de administração agora falam todos os meses, sentam-se à mesma mesa, conversam uns com os outros e tomam decisões, tendo em atenção o trabalho específico de cada uma destas entidades, mas que todas concorrem para o reforço do papel das nossas empresas dentro e fora de portas. Já que estávamos a falar de apoios, aproveito já para introduzir a questão da resolução do Conselho de Ministros que decidiu criar um instrumento novo de 150 milhões de euros para poder apoiar as grandes empresas neste esforço de internacionalização. Para a atração de investimento estrangeiro para Portugal. E por estarem arredadas do Portugal 2030, sim, que não permite esse apoio. Já há alguma ideia mais clara sobre a regulamentação deste instrumento? A regulamentação está a ser feita neste momento. Nós estamos praticamente a terminar o modelo de regulamentação. Quando ele estiver concluído, será anunciado. O que este mecanismo permite é que Portugal continue a ser competitivo face a outras economias europeias e não europeias, porque a atração de investimento estrangeiro estruturante é uma corrida, é uma maratona, mas é uma maratona com vários passos. Ou se quiser, são várias corridas de 100 metros que nós temos que ir fazendo. Porque o investimento estrangeiro estruturante, aquele que gera emprego, aquele que gera conhecimento, aquele que gera riqueza, toda a gente o quer. Claro. E, portanto, Portugal tem que ser competitivo nas condições que oferece para atrair as boas empresas que depois vão criar cá dentro riqueza, que contribui para a riqueza do país e das pessoas que cá moram, novos empregos, novas soluções numa economia hoje muito ligada à inovação, à modernidade, à inteligência, ao talento, às tecnologias. Nós temos de ser capazes de atrair as empresas que são importantes para que a nossa economia continue a crescer. E essa atração do investimento estrangeiro tem que ser concorrencial. Quando o 2030, portanto, quando o modelo de apoio às empresas da União Europeia, os mecanismos europeus de apoio à economia, deixaram de contemplar as grandes empresas, nós criámos um mecanismo nacional que se traduz nesses 150 milhões por ano. Há também, de forma concomitante, vamos assim dizer, a possibilidade de recorrer ao resto dos empréstimos do PRR, que foi uma ideia que o Primeiro-Ministro sinalizou na sua viagem à Coreia do Sul. Estamos a falar de cerca de 11 mil milhões de euros. De que forma é? Porque isso, PRR, estamos a falar de um limite temporal de 2026. Há, portanto, aqui uma urgência diferente na utilização deste dinheiro, para além da dimensão bastante mais significativa. Há a ideia de quais é que seriam os projetos que poderiam ser utilizados nós temos nesse âmbito? Cerca de 100 projetos em pipeline, em carteira, que estão a ser considerados. Depois, dentro desses 100 projetos, há aqueles que nos interessam mais, aqueles que, interessante todos, que não estão numa primeira linha. Nós já fizemos uma hierarquização, se quiser, das áreas e dos projetos de investimento que estão potenciais que nos interessa atrair mais. Estamos, obviamente, a conversar com estas empresas, vêm do mundo inteiro, vêm de várias áreas, mas eu vou guardar o segredo do negócio. Mas são um investimento produtivo, por exemplo? Todos os investimentos que nós estamos a trabalhar são investimentos que têm capacidade de reforçar a qualidade e a dimensão da economia portuguesa. Portanto, e um desses investimentos poderia ser a Iberdrola, tendo em conta o repto que o Ministro da Economia lançou na altura da apresentação pública, por assim dizer, da nova administração da AICEP. O Sr. Ministro da Economia falou num conjunto de investimentos, nomeou alguns. Naturalmente, Iberdrola, da Volkswagen, também é um investimento bastante interessante. Esses são investimentos que estão na nossa lista de
na nossa lista curta, mas isto é um processo sempre em movimento. Essa shortlist tem quantos investimentos? Tem alguns, tem bastantes. Não é tão short quanto isso, porque Portugal neste momento é um país muito interessante para o investimento estrangeiro. Nós reunimos um conjunto de condições ótimas para atrair investimento. Somos uma economia aberta, somos um povo talentoso, somos um país pacífico, somos um país que nos damos bem com todo o mundo, temos uma posição geográfica interessante entre a Europa e as Américas e a África, e portanto nós conseguimos, para a atração de investimento estrangeiro estruturante, conseguimos ser muito competitivos. Neste esforço de atração de novos investimentos, é natural, e já se falou várias vezes também sobre isso, sobre a necessidade de redimensionar a rede da AICEP. O que é que está a ser pensado a esse nível? Nós estamos a repensar a rede da AICEP para que a rede possa apoiar as empresas a ultrapassarem algumas dificuldades potenciais. A rede funciona com as empresas e vai também passar a funcionar muito mais com as câmaras de comércio portuguesas no estrangeiro. O que nós queremos é que a rede seja capaz de apoiar as empresas na diversificação de mercados. Um dos riscos para a economia portuguesa seria um eventual arrefecimento da economia europeia, porque nós estamos muito dependentes da economia europeia. E, portanto, importa diversificar os mercados onde são as nossas empresas. E, portanto, importa ver como é que a rede da AICEP pode ajudar a essa diversificação. Por outro lado, é também importante diversificar e aumentar o número de empresas exportadoras e o número de empresas portuguesas que têm presença em mercados externos. Também aí a rede tem um papel importante para fazer. Porque a rede permite apoiar antes, durante e depois do investimento, com informação, com facilitação de contactos, com trabalho com os atores locais e depois acompanhando o processo de investimento. Agora, a rede tem que estar, ao mesmo tempo que tem que estar onde as empresas estão, tem que estar também onde as empresas poderão querer estar. E esse exercício é o que nós estamos agora a fazer com a nova administração. Esse levantamento ainda está a ser feito? Isto é tudo dinâmico, porque hoje nós estamos a pensar em alguns mercados, mas a partir de amanhã ou depois de amanhã pode haver alterações de mercado que nos levem a dizer não, atenção, que aquele novo mercado ou aquelas novas condições de mercado tornam aquele mercado particularmente interessante para as empresas portuguesas. Mas vai passar a ser mais dinâmica o encerramento de delegações e a abertura de noutros a rede tem que ser sempre dinâmica. O mecanismo como nós vamos implementar mais dinamismo à rede está a ser estudado. Pode ser feito através de aberturas e encerramentos, pode ser feito através de parcerias, pode ser feito através do trabalho com as câmaras de comércio portuguesas nesses países, pode ser feito através de um modelo que já está em vigor para a atração de investimento estrangeiro, que são os FDI Scouts, que são quadros da AICEP móveis, que vão atrás das oportunidades. Não há aqui um modelo fixo. O que nós temos que garantir é que a rede corresponda às necessidades da economia portuguesa e, nomeadamente, das empresas portuguesas na sua internacionalização. Voltando à nossa primeira pergunta dos desafios, estávamos a falar de que outras coisas novas que outras prioridades novas é que a AICEP vai ter? Nós, destas prioridades que já lhe anunciei, há uma muito importante para nós, que tem a ver com a capacidade das PMEs exportadoras portuguesas corresponderem às novas exigências ambientais, sociais e de modelos de governança das empresas. As organizações internacionais das quais nós fazemos parte, as Nações Unidas, a União Europeia, a OCDE, a Organização Mundial de Comércio e outras, estão todas a trabalhar nos modelos e em alguns casos, no caso da União Europeia, nas obrigações legais que as empresas têm que respeitar em termos de sustentabilidade ambiental, de responsabilidade social e modelos de boa governança, de transparência, de reporte, etc. Até há pouco tempo, estas preocupações estavam muito focadas nas grandes empresas. Isso está a mudar. A Comissão Europeia está a publicar legislação que se aplica também às PMEs. E as PMEs, precisam de mais ajuda nessa área. Precisam de mais ajuda nesta área e as PMEs exportadoras ainda mais ajuda nesta área do que as PMEs que vivem no mercado nacional.
E, portanto, nós vamos apresentar no dia 25 de setembro, que é o Dia Nacional da Sustentabilidade, que foi decidido pelo Conselho de Ministros, vamos lançar a nossa estratégia para apoiar as PMEs exportadoras a cumprirem as exigências de responsabilidade ambiental, social e de boa governança. Isto passa por vários passos e vários mecanismos. Mas o que nós queremos é garantir que as PMEs exportadoras portuguesas têm um caminho que podem percorrer para conseguirem cumprir estas exigências que vêm de várias fontes. Há várias pressões sobre as PMEs para que cumpram estas exigências. A primeira logo é a ciência. A ciência diz-nos que nós não podemos continuar a funcionar como funcionámos até agora, sem preocupações com o impacto da atividade económica no meio ambiente, na reciclagem, nos recursos, etc. A segunda é a legislação. Como digo, há a legislação que está a sair, que se aplica também às PMEs e que obriga as PMEs a fazerem este percurso. A terceira é o financiamento. A banca está também ela própria obrigada a se financiar prioritariamente ou exclusivamente projetos que tenham sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. E, portanto, se uma PME se apresentar ao mercado para se financiar e não tiver estas características, poderá não ser financiada ou, quando muito, ser financiada a um custo muito mais alto. E depois isso não se quer. E é isso não se quer. E depois há dois aspectos que são cada vez mais importantes, que é o próprio mercado, os consumidores. Os consumidores estão cada vez mais atentos ao que é que as empresas fazem, como é que fazem, com quem fazem, e também a atração e retenção de talento. Os próprios trabalhadores, e principalmente esta nova geração de talento, estão muito preocupados e colocam um grande premium em saber se a empresa para onde trabalham tem responsabilidades sociais, tem preocupações ambientais, se há um bom equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Tudo isso são hoje elementos de captação e atração e retenção de talento, e numa altura em que nós estamos, felizmente, com um bom mercado de trabalho, para as empresas isto é muito importante, poderem captar o talento. E, portanto, nós vamos ajudar as nossas PMEs exportadoras a percorrerem este caminho. Bernardo, muitíssimo obrigado pela esta sua disponibilidade. Esta Eco-entrevista chega ao fim. Obrigado por ficar connosco.